pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está me vendo, me assistindo. Meu nome é Williams Will, sou monitor de M3 via Projeto Lema na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os poliedros, em especial de Platão e de Arquimedes. Para poder dar início, nós temos que trazer uma definição de o que é poliedros. Poliedros são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, 3 dimensões, onde se obtém as medidas comprimento, largura e profundidade, que comumente é chamado de altura. Nesses poliedros, nessas faces, todas essas faces elas vão ser planas. E esses poliedros eles podem ser convexos ou côncavos. Como eu falei, nós vamos nos atentar para poliedros de Platão e poliedros de Arquimedes. Mas antes de falar deles, nós temos que falar da relação de Euler. Porque o que vai dizer a relação de Euler? A relação de Euler vai dizer que todo o de Arquimedes e Platão são convexos. Ou para a sua superfície, vale a relação V menos A mais F igual a 2, onde V é a quantidade de vértices, A é a quantidade de arestas e F a quantidade de faces. Para a gente observar isso melhor, vamos ver no exemplo. Exemplo simples. Quantas faces tem um poliedro com 9 vértices e 18 arestas? Simples. Vamos substituir nessa relação que nós mostramos acima. Aqui, ó. Vértice menos aresta mais face igual a 2. Substituímos pelos dados que nós demos na questão. 9 menos 18 mais F igual a 2. Realizamos essa conta de padaria. Teremos menos 9 mais F igual a 2. F igual a 2 mais 9, teremos então um poliedro de 11 faces, que é esse poliedro aqui. Nós vamos ver ele e observar ele melhor lá no livro de Fundamentos da Matemática Elementar. Seguindo adiante, agora sim, nós vamos falar dos poliedros de Platão. E o que é um poliedro de Platão? Um poliedro convexo é regular quando todas as suas faces são congruentes. E em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. O que quer dizer isso? Essa daqui. Esse aqui é um tetraedro platônico. Esse aqui, ele tridimensionalmente falando, e aqui a planificação dele. Para ser um poliedro de Platão, tem que satisfazer 3 condições. Quais são essas 3 condições? A primeira, que todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Aqui, ó. 1 aresta, 2 arestas, 3 arestas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 arestas. Certo? Ou seja, são figuras que são formadas, as faces desses poliedros é o mesmo tipo de figura. Ok? Segundo, todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número m de arestas. Ou seja, quantidade de arestas que vai ter os ângulos. E por fim vai valer a relação de Euler, como eu disse anteriormente. Existem 5, e somente 5 poliedros de Platão. Pode ser qualquer outro tipo de poliedro, mas fora destes 5 aqui, não existe outro poliedro de Platão. Tetraedro, cubo, dodecaedro, octaedro e icosaedro. São os 5 poliedros de Platão. Seguindo adiante, nós vamos o quê? Nós vamos dar um exemplo para poder facilitar no vosso entendimento, no entendimento de vocês. E o exemplo é, qual é o poliedro que possui 30 arestas e 20 vértices? Simples, né, de fazer, só vamos substituir na nossa relação, na relação que nós colocamos anteriormente, que nós falamos acima. Nós vamos ter então que o vértice menos aresta mais face é igual a 2. Vamos pegar o número de arestas e substituir o de vértice substituir. Teremos então 20 menos 30 mais F, que vai ser o número de faces, igual a 2. Conta de padaria, né, gente? Menos 10 mais F igual a 2. Teremos F igual a 2 mais 10. Logo, esse poliedro ele tem 12 faces. E qual é o poliedro de 12 faces? É o dodecaedro. Aqui está o dodecaedro. E a sua planificação. Lembrando que essa planificação não é única. Existem outras planificações para os poliedros, tá certo?
Agora, nós vamos falar de quem? Dos poliedros de Arquimedes. Quais são os poliedros de Arquimedes? Vamos analisar primeiro a sua definição. São poliedros convexos, cujas faces são polígonos regulares de, olha a diferença para o poliedro de Platão aqui, ó, de mais de um tipo. O que quer dizer isso? Que no poliedro de Platão pode ter as faces serem dois tipos de faces, ou seja, face do poliedro pode ser pentágono e hexágono, tudo junto, e ali formar um poliedro. Esse é o poliedro de Arquimedes. E só existem 13 tipos desses poliedros. Olha quais são. Vou tentar falar o nome deles, viu? Tetraedro truncado, cuboctaedro, cubo truncado, octaedro truncado, robicumboquitaedro, cuboctaedro truncado, icosidodecaedro, dodecaedro truncado, icosaedro truncado, robincosidodecaedro, icosidodecaedro truncado, cubo snub e icosidodecaedro snub. Esses são os 13 tipos de poliedros de sólidos de Arquimedes, certo? Nett vem dizer que os poliedros arquimedianos eles foram historicamente definidos por Arquimedes, mas seus escritos originais foram perdidos. Tais poliedros são uniformes, isto é, existe uma simetria do poliedro de tal forma que todo vértice pode ser transformado em outro vértice. O que quer dizer isso? Vamos ver no exemplo. Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como em uma bola de futebol. Percebam aqui que nós estamos falando de um sólido, de um poliedro de Arquimedes. Por quê? Porque ele possui 12 faces pentagonais, ou seja, 12 faces em que essas faces possuem 5 arestas cada, que são pentágonos, e outras 20 faces que são hexágonos. E esses hexágonos possuem total de 6 arestas cada. Aqui está a figura. É uma molécula e ele quer saber quantos átomos tem essa molécula. Ou seja, ele quer saber justamente a quantidade de arestas e ligações que possui esta molécula. Vamos para a resolução? Resolução, aqui era a resolução 2, viu gente? Mas vamos lá. Inicialmente nós temos que observar que temos dois tipos de face no poliedro, foi como eu disse anteriormente. Um com 5 arestas e outro com 6 arestas. Observe, se nós temos aqui uma coisa importantíssima, foco nisso aqui. Se nós temos dois tipos de figuras, analise que esse pentágono aqui, ó, tem as suas 5 arestas, mas cada aresta não vai ser exclusiva desse pentágono. Essa aresta desse pentágono também será de uma outra figura, de um hexágono. Ou seja, eu não posso contar essa aresta duas vezes. Eu tenho que contar ela uma só. Por quê? Olha o que é que está acontecendo. Tenho 2, mas quando uma sobrepõe a outra, eu fico com uma aresta só. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Mas vamos contar separadamente. Depois a gente fecha a questão. Então vamos lá. Olhando primeiro para o pentágono, nós temos 12 faces em forma de pentágono. E o pentágono tem quantas arestas? 5. 12 vezes 5, vamos ter então 60 arestas para os pentágonos. E nos hexágonos, são 20 hexágonos, e cada hexágono possui 6 arestas, ou seja, teremos então 120 arestas. Para nós termos total de arestas, tem que fazer o quê? Somar essas duas quantidades. Após somarmos essas duas quantidades, 60 mais 120, nós vamos obter 180 arestas. Mas vocês lembrem o que eu disse. Cada aresta aqui, nesse valor, está sendo contado 2 vezes. E a gente não pode fazer isso. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esses 180 por 2. Logo, o número total de arestas dessa figura vai ser 90. Mas eu quero saber quantos são os vértices. Então eu vou utilizar o quê? Eu vou jogar na relação de Euler, de Euler. Vértice menos aresta mais face igual a 2. Substituindo, nós vamos ter vértice, que é o que eu quero,
menos 90. 90 arestas, foi o que eu descobri aqui. Mais. Quantos pentágonos, no caso, nós temos? Quantas faces em forma de pentágono? 12. Está aqui. E quantas em forma de hexágono nós temos? 20. Está aqui. Esse valor aqui, ó, de baixo, 12 mais 20, são as quantidades de faces que nós temos nesta figura. No caso, nessa molécula. Tudo isso igual a 2. Resolvendo essa conta de padaria, nós vamos ter vértice menos 90 mais 32 igual a 2. Vértice igual a 2 mais 90 menos 32. Obtivemos, então, 60 átomos. V será igual a 60 átomos e essa é a resposta da questão. Como dito anteriormente, aqui nós temos o tetraedro platônico. Aqui nós vamos ver a planificação dele. Está indo aqui, bem lentinha. E ele aqui planificando. Esse é platônico, é o tetraedro. Ele vai planificar. Um pouquinho mais rápido, para poder visualizarmos. Está planificando aí. Pronto, chegamos na figura totalmente planificada do tetraedro platônico. Também vamos ver o tetraedro truncado, que é o de Arquimedes. Ele aqui está voltando a imagem 3D. E aqui ele volta a planificar. Percebam aqui, como na definição, que são dois tipos de faces que ele tem. Ok? Pronto, pessoal, foi isso. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Foi muito bom. Até a próxima.